E hoje, então, aqui no Bastidores do Poder conosco, o candidato do PSD, Arthur Orsi, que tem como vice na chapa o capitão Pereira. Olá, Arthur, boa tarde. Olá, Zezé. Olá, Rose. Oi a todos os internautas, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Arthur, qual a tua expectativa para o domingo? A gente tem aí Rafa Zimbaldi e Dário Saad em primeiro lugar e temos você e o Pedro Tourinho bolando, mas com possibilidade de ir para segundo turno também. Qual a tua expectativa e o que você está mudando nessa reta final para chegar lá? Olha, Zezé, é isso mesmo que você falou. Na verdade, você não tem nenhum candidato que despontou ou que disparou. Nós temos aí, na verdade, 4 candidatos que estão, de certa forma, embolados. Alguns têm aí estão um pouquinho melhor, mas na verdade, se você faz a somatória de tudo, você vê que tem 40% de votos ainda de indecisos e que não responderam. Então a gente tem uma expectativa enorme sobre isso. A gente vê que a nossa candidatura cresceu muito, todo lugar que eu vou, nas carreatas, nas panfletagens, na rua, né, eu vou almoçar num lugar, num restaurante, todo mundo vendo, conversando, falando que vai votar na gente. Então eu desconfio muito dessas pesquisas aí do Ibope. Outras pesquisas até colocam a gente, como disse, em segundo, em terceiro, empatado com o Dário, todo mundo ali dentro da margem de erro, mas a minha expectativa é a melhor possível, né? Eu que disputei a eleição passada e eu vi como é que foi difícil para a gente, eu fiquei em segundo lugar, mas o Jonas realmente havia disparado, que ele tinha um apoio de 24 partidos, mas agora não, agora a gente percebe que está uma disputa muito grande, ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer no dia 15, né? Ninguém pode dar um prognóstico, então isso estimula a gente a cada dia, a cada hora, a cada minuto, correr atrás e a nossa receptividade, graças a Deus, é muito boa. Arthur, boa tarde. Essa campanha, ela está mais difícil do que a de 2016 em relação à questão da pandemia, em relação à questão de grana, porque eu olhei na prestação de contas, tem algumas campanhas que têm bem mais dinheiro que a sua. Está mais difícil ou você está vendo a mesma coisa? Qual que é a tua avaliação? Rose, olha, com relação à pandemia, sem dúvida, né? Essa campanha a gente tem que ter muito mais cuidado com tudo. Você vê, essa entrevista que era para a gente estar fazendo lá na Band, nós estamos fazendo aqui por Skype. E as reuniões também, a gente tem feito muitas reuniões virtuais, mas também a gente não abre mão de fazer o corpo a corpo com cautela, o corpo a corpo com prevenção, né? Com máscara, respeitando o distanciamento social. Então, nesse aspecto está sendo bem diferente, né? E até o fato dela ter sido prorrogada, era para ter sido em outubro, vai ser agora em novembro, né? Chegando mais no final do ano. E com relação à questão financeira, Rose, eu nunca fiz campanha com recurso. Você vê o PSD sozinho, né? Nós estamos sozinhos, recebemos um pouco de dinheiro do partido em comparação, até aquela matéria que você fez, em comparação às candidaturas do Dário e do Rafa, a nossa candidatura vamos dizer assim, miserável praticamente, né, do ponto de vista que a gente... Mas isso não desmotiva em hipótese nenhuma, gente. Pelo contrário, a gente, apesar de uma campanha simples, com pouco recurso, eu acho que o eleitor está muito atento, inclusive, a isso, né? Porque quem conseguiu muito dinheiro nessa campanha é porque tem muito partido coligado, muito partido pendurado, né? Teve partido que mandou mais de 1 bilhão aí para candidato a prefeito, né? Só um partido, fora os outros, né? Então, enfim, mas eu acredito, sinceramente, Rose, que não é isso que vai fazer a diferença. Eu acredito que o eleitor está muito mais atento nessa eleição, inclusive esse aspecto. Todo mundo sabe que quanto mais comprometido com o partido político, mais amarras o candidato vai ter depois para administrar, para governar a cidade. Então, Arthur, a tua opção de campanha foi uma campanha mais agressiva, apontando o dedo, né, chacoalhando a árvore. Isso é uma tática ou você decidiu que disputas agora são só desse jeito com você? Não, Zezé, o que acontece é o seguinte, vocês conhecem a minha história,
E o eleitor precisa também conhecer que muitas vezes a informação, a mensagem não chega a todos, né? O que eu quis pontuar muito bem naquele debate, fazer uma linha divisória. Quem sempre foi governo Jonas e quem sempre foi oposição ao governo Jonas, né? Por quê? Porque agora vários candidatos que foram até ontem, né, do governo Jonas, que se apoiaram nele, que apoiaram os projetos dele, que fizeram mal para a cidade, como aumento dos impostos, aumento da tarifa de água, né, aumento dos cargos em comissão, agora esses candidatos estão querendo pular do barco e estão querendo mostrar uma imagem de que eles não concordam com isso. Ora, isso é totalmente incoerente, né, Zezé? Não dá para um candidato agora, na véspera, porque a aprovação da administração é baixa, querer agora pular do barco e falar que ele não contribuiu para tudo isso. Então, eu não digo nem ataque, a minha pontuação, a minha posição que eu quis sacramentar no debate, principalmente depois no decorrer da campanha, foi exatamente nesse sentido. Quem está falando hoje que representa a mudança não representa. Nós é que, de fato, representamos a mudança. Tem dois partidos que fizeram oposição ao Jonas o tempo todo, o PSD e o PT, né? Então, realmente, são esses dois partidos, nós e o PT. Então, daí, o eleitor, que se quiser realmente votar na oposição, e o PT tem todos os problemas que nós já sabemos, né, que aconteceu em Campinas e no Brasil, quem representa desse lado a oposição de verdade somos nós. Então foi isso, efetivamente, que eu quis pontuar desde o começo. Agora, você veja agora, Zezé, as campanhas na televisão do Dário e do Rafa, um atacando o outro na televisão, né? Você vê isso nitidamente. No último debate, o Dário e o Rafa também, os dois indo para o ataque, né? Então, eu comecei mostrando isso e agora o próprio Dário, no programa dele, fala que o Rafa cuspiu no prato que comeu, né? Você vê a que ponto que está. Eu acho que isso é muito mais forte do que a posição que eu tive no debate, mostrando quem estava de um lado e quem estava do outro. Ok, Arthur. Eu quero te agradecer muito pela entrevista aqui no Bastidores do Poder, desejar sorte e vamos para o dia 15. Obrigado, Zezé. Muito obrigado, Rose. Um grande abraço para vocês. Vamos em frente e não esqueçam de votar no 55 para mudança de verdade. Obrigado. Abraço, Arthur. Bom, Rose, agora a gente vai para um break, coisinha rápida, e estamos de volta com o Rogério Menezes, do PV. Depois do Rogério, ainda temos o Parada, que é do PRTB. Vamos lá, pessoal. Bastidores do Poder.